o Paraguai é um país de amigos, tanto para o bem como para o mal. Então ele disse assim, ó, se você vem pelas mãos erradas, você já é visto como alguém que não está levando ali coisas boas para lá. Então, bem-vindos a mais um episódio do Nous, pessoal. Saudade está gravando, então agora vamos começar mais uma grande leva de gravações, trazendo gente que vai impactar a sua vida, trazer conhecimento, trazer muita experiência de verdade. Não é aquilo da teoria não, aqui é tudo na prática. Hoje o assunto é diferente, ele é após as nossas fronteiras. É um lugar que está parecendo a Nova Miami, para muita gente vai parecer que é um paraíso para poder morar. Será que é? Quais são os benefícios, quais são os desafios, o que tem de oportunidade hoje? Você já esteve lá? Você lembra daquela pessoa que ia trazer muambas, que era como era conhecido esse país, né? Para trazer muambas, atravessar a ponte. Então, já sabe qual é o país? Tem certeza? Então vamos trazer hoje quem? Rosimar Comandoli. Sabe quem é ele? Não sabe nada sobre ele? Vamos saber hoje um pouco mais. Ele vai se apresentar, vai falar um pouco da experiência profissional dele, coisas que foram importantes na vida dele, por que ele foi parar lá. E o país, sabe qual é? Paraguai, pessoal. Está muito na mídia, muitas empresas grandes aí da área de vestuário, têxtil, e tem outros segmentos também que já estão lá, que a gente nem sabe. Ele vai falar os prós, os contras, como é que faz, como é que ele ajuda, o que ele pode te ajudar. E eu vou fazer uma porção de perguntas aqui que eu estou cheio de curiosidades e tenho também muitas questões que estão me afligindo. Então, se você está com essa dúvida, hoje é o dia de saná-las. Rosimar, fala um pouco, vou chamar de Comandoli, que você falou que não quer que chame de Rosimar, aqui que é conhecido como Comandoli. Então, fala, aqui o espaço é teu, tu vai falar um pouco de você, da tua experiência, por que Paraguai, como chegou lá, que também não é somente Paraguai não, né? Isso. Tem Brasil bastante também aqui, porque tem que estar bem aqui para poder valer a pena lá. Você já me explicou um pouco antes, que eu não sou bobo, perguntei várias coisas antes. E fala um pouco, pessoal, de você, o espaço é teu, eu vou aqui sempre estar perguntando, curioso, te enchendo o saco, digamos assim, como se fosse um amigo perguntando pro outro de graça, né? É consultoria de graça. E fica à vontade, o espaço é teu agora, se apresenta. E primeiro te agradecer por estar aqui, que eu sei que você veio de Brusque para cá, pegou um trânsitozinho, mas chegou, graças a Deus. Então fala um pouco de você. Vir a Florianópolis é sempre bom, né? Um dia de sol, então... Se for pra praia é ótimo, tudo né? certo. Bom dia, então. Prazer, né? Conhecê-lo pessoalmente e estar aqui. Eu sou Rosimar Comandoli. Nasci em Botuverá, que é uma metrópole, né? Uma grande cidade de uns 7, 8 mil habitantes, do ladinho de Brusque, né? De onde eu vivo desde os 5 anos de idade. Trabalho desde os 12 anos de idade, então sempre gostei de área comercial, de lidar com pessoas, de estar com gente e fazendo tudo isso, né? Levado já pelo meu pai, que trabalhava com oficina, tinha esse lidar com pessoas, né? Desde o início, então, e sempre levando para essa área comercial. Como eu sou de Brusque, claro que a indústria têxtil foi entrando na veia na época e foi me interessando e fazendo com que pudesse seguir a minha vida profissional, né? Claro que aí, aliando a parte prática e ao trabalho em si, em indústria têxtil e tudo mais que foi sendo desenvolvido, aí precisava da parte teórica, fui estudar para isso poder ser mais intenso e ser testado, né? A teoria e a prática funcionando meio que juntos e misturados para a gente poder ter melhores resultados, né? Então, a partir do ano 2000, eu comecei a trabalhar com assessoria também, nessa parte administrativa e comercial para várias empresas, e aí abrindo mais segmentos também, e passei a trabalhar e viajar o Brasil inteiro, trabalhando com treinamento, com assessorias na área de vendas, de gestão de negócios, e pude ter a experiência aí de conhecer quase todos os estados brasileiros e conhecer as realidades que o Brasil tinha. E desde 2014, 2015 para cá, tive a oportunidade de conhecer o Paraguai. Uma das empresas que eu estava trabalhando demonstrou interesse e a gente viu que comercialmente valia muito a pena ter uma unidade no Paraguai. Foi instalada essa unidade no Paraguai e trabalhou por uns 4 ou 5 anos
né, nessa empresa. E depois eu tive a oportunidade, então, de instalar uma empresa lá em 2016, de acompanhar a instalação dessa empresa. Aí uma empresa... De ponta a ponta. De ponta, desde o projeto até ir lá, definir local. Poder acompanhar esse processo aí, de uma empresa que já nasceu grande lá no Paraguai na época, mas que com sócio chinês, com sócio brasileiro, né? Foi se montando lá. E a partir daí, desse trabalho... eu sempre faço muita relação, porque tudo que você aprende ou está desenvolvendo aqui no Brasil, ele é muito necessário quando você vai para o Paraguai, né? Então vamos falar das muambas que você comentou aí na abertura. O pessoal tinha de falar assim, vamos comprar muamba no Paraguai. Ainda falam isso hoje. Ainda falam. Ainda falam isso. Ainda estão com a visão errada, né? Umas 90% dos brasileiros que vão para o Paraguai acabam não conhecendo o Paraguai. Porque eles conhecem... Vão fazer comércio de compras. Só. Isso, é o comércio que o paraguaio chama de centrinho, né? Eles vão lá para o centrinho fazer compras e vão embora. Atravessa a fronteira, faz as compras aí e vão embora, né? Na verdade, nem o paraguaio não gosta desse centro de compras. Então, os paraguaios em si, que estão com empresas e que atuam lá econômica, né? Fazem a economia do Paraguai girar, eles não gostam muito por causa dessa fama e dessa imagem produtos que ilegítimos, coisas que não estão ali escusas, que na verdade não é mais assim, né? Não é. E se trabalha muito forte dentro do Paraguai, eu digo assim, aí você tem que atravessar a fronteira e entrar no Paraguai. De verdade, não só 10 minutinhos, 15 minutinhos de Foz, vai lá e volta. Exatamente. A gente está falando de um país que é do tamanho de Santa Catarina. Então, se a gente lidar com essa realidade, você sai do Paraná, você vai entrar por Foz do Iguaçu e vai entrar num outro estado do tamanho de Santa Catarina. Então, você tem Santa Catarina, Paraná e tem o Paraguai. Que é do tamanho de Santa Catarina. Tamanho de Santa Catarina. Até em proporção, são 7 milhões de habitantes, proporcionalmente é bem parecido. Que tem muitas oportunidades, que trabalha muito forte, tem a questão do agro, né, durante muito tempo, e as terras são muito propícias para isso em várias regiões, e que trabalha a industrialização também. Então, a primeira vez que eu conheci o Paraguai foi por uma pessoa do governo paraguaio que vinha para o Brasil para divulgar o país. Entendi. Eles vendiam o país... Ele vai fazer tipo, a gente chama de roadshow, né? Exato. Ele veio pela estrada para mostrar o que é o país dele, para mostrar os prós. Só mostra prós, né? Quando é roadshow, mostra só as coisas boas. Depois as contas você vê quando chega lá. Então ele fez isso e você acabou se familiarizando com o Paraguai. Então nos aproximamos e começamos a trocar muitas figurinhas e muito conhecimento que ele tinha também. Era um profissional do comércio exterior, então ele era preparado para divulgar o país, mas com muito conhecimento, com muita propriedade, e a gente foi para o Paraguai, então, eu digo, pelas mãos certas. Entendi. Porque você tem aí um termo que ele usava bastante na época, e ele dizia assim, o Paraguai é um país de amigos, tanto para o bem como para o mal. Então ele disse assim, se você vem pelas mãos erradas, você já é visto como alguém que não está levando coisas boas para lá. Então, eles ficavam sempre muito arredios naquela década ali, né, de 2010 em diante, porque eram muitas pessoas querendo ir para o Paraguai com interesses eu diversos. Lembro, agora estou lembrando uma época que o pessoal agora já todo mundo conhece Bitcoin. Mas ele ficou marcado uma época muito grande, muita gente no Paraguai para ver essa parte de gestão de bitcoins. Eu não tinha nem estudado isso, mas eu lembrei agora você falando. E isso deu aquela assim, parece que era uma evasão, né, de dinheiro, alguma coisa meio escusa, e não era. Eles estavam tentando fazer alguma coisa que desse certo. E uma das coisas que eu ia te perguntar, olhando aqui um pouco, porque o pessoal fala muito, todo mundo fala da Lei Maquila, todo mundo fala que tem empresa indo para lá, a Lupo agora estava... há pouco tempo aí nos holofotes, a Casten está anunciando também que está indo. Então, assim, eu já tive empresas que estavam em RJ aqui, tentaram ir para lá para poder ver como é que faziam para melhorar a situação. Então, a gente analisa bastante esse mercado, mas essa década que você falou, de falar agora de 2016 para cá, que foi quando você fez o primeiro projeto lá,
Já tem mais de 220 empresas brasileiras lá e devem muito mais ainda estudando já para ir. Mudou bastante a política no país, veio a Covid, veio o momento econômico agora, a crise mundial, não é só no Brasil, a crise mundial. Já movimenta bastante dinheiro. A pergunta é sempre assim, eu perguntei até para alguns empresários ou até para alguns consultores, por que o Paraguai? Que tipo de empresa efetivamente deveria estudar para ontem em Paraguai, como alternativa viável para ela? E ainda, as pessoas que trabalham nessas empresas, quando a empresa vai para lá, como é que faz para morar lá? Né? Porque você falou que é outra Santa Catarina, mas há quantos anos atrás? Porque você vai ter necessidade de escola, hospital, a língua, né? A moeda é diferente. Então, todo esse processo de... A gente fala de expatriação para lá e você está fazendo o cara ser nacionalizado. Então, explicar um pouco, eu sei que a pergunta foi longa, tem bastante conteúdo, mas eu vou te puxando aí para isso. Primeiro, que tipo de empresa vale a pena? Por que vale a pena e por que deveria ser estudado? Até te consultar sobre isso, né? As empresas têm interesse aí. Pessoal, você que tem uma empresa do segmento que ele vai falar, está aqui o canal já, depois ele vai deixar até o arroba dele aqui para você manter contato. Isso, ótimo. O que acontece, né? Qual é a grande vantagem que se tem hoje de se estruturar e de se pensar em Paraguai? Você tem uma estabilidade política, porque vários anos aí, né, existem uma mesma linha de pensamento que é muito focado em trabalho mesmo e está gerando negócios e fazendo com que o Paraguai prospere através desses negócios. Então, existe uma estabilidade política, existe uma estabilidade jurídica também. Você hoje você abre uma empresa e você determina, por exemplo, quinais, você pode abrir os quinais que você quiser, né? Que quiser trabalhar. Nós temos, eu com meus sócios, né? Deixa eu só dar uma parada e explicar o que é quinai aqui, porque pessoal, é a atividade econômica da sua empresa. Então, você pode fazer várias atividades econômicas no mesmo contrato social ou no estatuto social, você escolhe qual tipo de empresa que você vai ter. Exato. Então, nós temos um KNAI de prestação de serviço, que a nossa empresa preferencialmente faz isso, mas já tem de compra e venda de mercadoria, de industrialização. Você já pode abrir mais o leque para você também poder trabalhar, né, dentro do seu RUC, que é o CNPJ, o RUC único, né, da empresa que você abre lá. Você pode trabalhar aí tanto a parte de indústria como de comércio e tudo mais. E aí você tem essa possibilidade de, dentro daquilo que vai aparecendo, que você tem a expertise para poder exercer e tal, poder executar, né? Poder fazer, né? Poder trabalhar com isso. E tem a estabilidade econômica também do país. Então, a gente está falando de um país que vem há vários anos com uma inflação aí de 4%. Real, né? Real. Real, né? Que consegue ter uma estabilidade também econômica. Só voltando para a estabilidade jurídica, eles têm um termo que, quando você assina e determina algo, né, que você vai exercer a sua atividade, por 10 anos ninguém pode modificar. Mudou a lei, a partir de agora, as empresas tal, você está garantido. Não, isso é real. Pelo período, real. É real. Porque aqui no Brasil, o que acontece muitas das vezes, que a gente já viu isso, você tem um termo de regime especial, que é um benefício que te dão como empresa para você vir para determinados estados, aconteceu em alguns estados brasileiros, mudou o governador, o pessoal tirava aquele benefício. A gente orientava muito para os clientes assim na época, que era para definir um polo industrial, coloca o benefício para o polo industrial, porque aí já para o governador não é tão fácil você mexer com tantas empresas e tantos empregos. Sim. Mas se era um benefício só seu, que no caso você está falando aqui é para a empresa, isso mantém por 10 anos pelo menos. Isso. Então, se ele fizer um estudo estratégico de 10 anos, já valeu a pena o retorno do investimento para ele por isso. Isso. Então, eu tenho uma indústria. Quais são os pontos positivos de se ir para o Paraguai? Custo de energia elétrica. Então, se a minha indústria depende muito de energia elétrica para poder trabalhar, que são maquinários e tal, só nisso já vale a pena você fazer um investimento, estar instalando uma unidade da sua empresa no Paraguai.
né? Isso é outro assunto, depois eu vou tentar entrar nisso também, né? Que as pessoas ficam dizendo assim, não, as empresas estão saindo do Brasil e indo para o Paraguai. Eu não vi isso acontecer ainda, né? Nesse período de 12 anos que eu estou indo lá. O que eu vi é unidades da empresa sendo montadas lá para trazer mais barato o custo da matéria-prima, do produto final para cá. Exatamente. Assim como na minha região lá de... Isso é muito importante falar, Brusque, Blumenau... o pessoal está abandonando o Brasil. Não é a realidade. Isso. Até porque a economia do Brasil tem que estar bem, porque é o seu maior mercado. Você falar... O polo produtor vai ser lá e o polo consumidor está aqui. O consumidor está aqui e você vai ter alguns produtos que valem a pena você trazer para cá. Nós temos aqui em Santa Catarina, Altenburg, por exemplo, tem uma unidade Fabril lá, mas não abandonou a sua unidade em Blumenau, assim como a Carsten também não vai abandonar. É só uma unidade que se instala para poder ter essa possibilidade de ser estratégico no negócio ou naquilo que ele precisa e que demanda. Às vezes por exemplo, pela mão de obra, que a mão de obra paraguaia ela é jovem. Entendi. Algo que no Brasil não é mais, né? Já está partindo aí para um envelhecimento dessa mão de obra e você já começa a ter outras questões acontecendo ao redor. Então, você abre no Paraguai hoje uma empresa, você vai ter pessoas que... Então, isso que eu ia te perguntar, ela não transfere os funcionários estratégicos para lá ou já tem mão de obra qualificada? Não, o que você precisa é desenvolver liderança. Isso é algo que a gente está tratando, porque nós, como prestadores de serviços, até trabalhamos também na parte educacional e estamos trabalhando há 1 ano e meio já para instituir alguns treinamentos e algumas capacitações. Aquilo que para a gente foi lá atrás, para eles é um novo mercado. Vamos pensar que o Paraguai, como eu amo os paraguaios, né? Eu digo assim, o Brasil de 20 anos atrás. Entendi. Então, o mundo de o pessoal diz assim, é de 30 anos. Não, é de 20, né? Mas tem muitas oportunidades e muitas possibilidades. Então, você tem a mão de obra jovem, digamos assim. Como é um país que ele é muito agrícola, a agricultura hoje ela é muito automatizada. Então, você consegue tocar, aí não é um negócio meu, tá? Mas muitos alqueires de terra numa fazenda com automação, com o maquinário correto, com 10, 12 funcionários, você conduz e toca uma fazenda gigante que produz muito e que vende muito, mas que não dá ou não gera mão de obra. Então existe uma carência, né, de empresas que ocupem mão de obra paraguaia. Entendi. Então isso hoje é uma vantagem, é um benefício. Nós estamos numa região aqui do Brasil, principalmente, que tem carência de mão de obra em todos os setores. Então hoje você abre contratação de profissional, mesmo sem experiência, para você capacitá-lo internamente. A gente está tendo essa inversão aqui no Brasil, né? As escolas estão virando indústrias e as indústrias virando escolas, né? Porque tem que capacitar a sua mão de obra. Lá você vai ter que fazer isso também, vai ter que capacitar essa sua mão de obra, mas tem mão de obra. E tem esse processo dura quanto tempo, mais ou menos, pela tua experiência aí? Tipo, uma empresa decidir ir para lá, abrir uma filial, né? Uma filial produtiva, uma unidade de operação, até ela estar em plena capacidade igual à do Brasil, digamos assim, equiparando. Produtiva, você vai levar 1 ano e meio a 2 anos para conseguir ter isso. Isso já tem gente capaz de fazer desde o início do processo até se instalar e tudo, até ter essa capacidade. Entendi. Mas é imprescindível que você leve quem entenda do negócio, principalmente a parte produtiva, processos e que esteja preparando as pessoas lá, em loco. Não adianta assim, não, vou ter um gestor, não vai funcionar. Vai ter que estar lá. Como antigamente. Exatamente. Como antigamente. Olho no olho, sentir o calor humano, estar ali junto, entender, olhar no cara, entender quem está com dificuldade, tocar ali. Lidar com as pessoas. Ver os líderes naturais, ver aquele processo todo. Aí você pega e pesca esses líderes naturais,
traz, capacita para eles poderem trabalhar com a equipe. E propagar aquela ideia. Vai ter aquela dificuldade que é alguém de nós agora vai querer liderar, eles têm uma resistência, então você tem esse processo como em qualquer outra empresa. Entendi. Quando alguém assume a liderança, né? Mas eles tendem, ou no início eu via muito chileno, argentino e brasileiro como líderes nas indústrias e nas empresas do Paraguai. Hoje já tem paraguaios assumindo essa liderança porque tiveram esse processo. Entendi, já tinham outros que falavam a língua natural dele, a língua mãe, né? Isso. E aí tinham mais experiência, foram ali deixando um legado e já tem gente naturalmente já surgindo no Paraguai mesmo. Isso é legal, Almério, falar, porque quando eu andava dentro da indústria e eles queriam falar algo que eu não entendesse, eles falam em Guarani. Entendi. E Guarani é uma língua, não sei se você já teve alguma familiaridade. Não, já ouvi lá, mas não sabia nem que era. Você não entende nada que eles estão falando. Parece estar na China. Exatamente. Entendi. Tive a oportunidade de ir para a China em 2014 e o mandarim você fica perdido. Mas será que as novas tecnologias de fones aí não vão ajudar nesse processo? Vão ajudar, né? Porque isso é uma nova inovação aí para todo mundo testar e ver se inclusive na parte de educação, nós tivemos uma adequação em um sistema educacional que nós temos para a língua guarani também, para poder fazer ter essa abrangência e conseguir atingir algumas pessoas que estão mais retiradas nas zonas rurais e tal, eles falam guarani e mal falam espanhol. Entendi. Então tem muita oportunidade sim, mas tem algumas questões... Barreirazinhas internas. Mas isso é interessante porque quando uma empresa ela está madura. Eu chamo uma empresa madura que vai fazer um processo desse, um passo desse. Isso. Não adianta o empresário achar, não, eu quero ir para o Paraguai porque está na moda. Não é isso. Foi até bom você falar sobre isso. Mas uma coisa que eu sempre bato, e é uma coisa que eu sempre aprofundo em mentorias quando eu faço, é sobre método. Então, quando a empresa tem método e processo muito claro, pode falar a língua que for. Isso. As métricas são muito claras e você vê quem é eficaz e quem não é. Então, indo para o Paraguai, o cara tem que estar muito maduro nisso também. Porque ele não vai ter. Se o cara começar a falar em Guarani, não sabe se está a favor da empresa, contra a empresa, falando mal dele, não vai saber. Isso não importa também. Exato. O importante é entregar o resultado. Né? E você estava falando do custo da energia, que eu sei que é 40%, 50% até mais aí de redução. Então, quem tem um custo alto de energia já valeria a pena. Já vale a pena. Tem a parte tributária, né? Que a Maquila traz esse benefício aí. O IVA lá é 10%, a Maquila é 10%, aqueles requisitos que você vai explicar melhor um pouco aí da Lei Maquila. E você tem algum caso, explicando já a Lei Maquila e falando um pouco sobre os casos que você vivenciou, qual é o custo final, assim, o retorno final desse processo todo, sabe? Vamos falar que eu tenho um custo de produção no Brasil de 100, quanto seria no Paraguai? Vamos fazer uma análise de viabilidade em estudo econômico de viabilidade. Um minuto. Pode ser? Pode. Você chega no final com uns 25% de redução dentro do seu processo industrial. Então seria 75 custo Paraguai. Para se vender para o Brasil, digamos, se a gente for comparar. Isso já entregue no Brasil. Porque isso eu fui vendo que é uma média que se realiza, alguns chegam a 30, 35, alguns chegam a 15, 12, 15%, e aí vai valer a pena, no final, vai ser esses 25%. A pergunta que eu falo é custo no Brasil já? Isso, já no Brasil. Então, uma redução desse custo no Brasil. O que acontece, né? O Paraguai, aí eu já vou levar o que eu aprendi também com esse vendedor do Paraguai, né, que tinha no Brasil. Diz assim, a parte tributária ela é muito simples lá. Eles chamam de 10, 10, 10. 10, 10, 10. Eu vi isso aqui também, estudei. Isso, você viu? Vi. Então, 10% é o meu imposto, o IVA, da empresa. Então, se eu vendo, por exemplo, quem vai lá no centrinho de compras comprar, já sabe disso. Eu tenho documento paraguaio e tenho empresa no Paraguai. Se eu comprar com o meu documento paraguaio, o valor vai ser um pouco maior. Por quê? Porque vai ter esses 10% de imposto que eles vão me cobrar. Porque lá em outros países estrangeiros você tem aquele tax refund lá, que é quando você é estrangeiro, você não paga. Isso. Né? É mais ou menos isso aí. E aqui você vai com a sua identidade brasileira comprar,
esses 10% você não paga. Então, para ver como isso funciona e na prática mesmo, e isso vai ser sempre... Eles vão te apresentar isso muito claro, de maneira muito clara. Então, quando você olha para... é 10%, é 10%, você vai pagar se você for do Paraguai, né? Para poder vender lá dentro. Porque existe esse benefício, mas para o que você exporta, né? Porque você vende para outro país. Então, esse 10%. O outro 10%, digamos que é da sua lucratividade, do seu lucro da empresa. Imposto de renda de pessoa jurídica. Sim. Então, você aqui vai é 34, pagar... lá vai ser 10%. 10%. Tá. O imposto de renda de pessoa jurídica. Tudo que você ganhou no período de um ano, que você trabalhou lá fez gerar, né? Riqueza lá, dinheiro lá. A tua empresa fez gerar lá no Paraguai, 10% você vai pagar de imposto, certo? Só que aí tem uma diferença. Você pode investir no Paraguai. Por exemplo, eu vou comprar uma casa agora para residir aqui. Ou eu vou investir em caminhões para minha empresa. Vou investir em alguma... Você pode abater desse imposto. Tudo que vou comprar um terreno para poder expandir a minha fábrica. Então, vamos dar um exemplo prático. Se eu tenho 1 milhão de lucro, vou pagar 100 mil, né, de tributo. Que se eu for comprar uma casa, aí você vai 100 mil vai abater parte ou totalidade? A parte desse aquele tributo que teria sobre essa aquisição, posso abater parte desse. Você vai abater. Entendi. Tem um percentual específico. Ainda você consegue ter essa vantagem de, com o que você teria de tributo para se pagar, você pode reinvestir. E por que eles fazem isso? Porque eles querem que você fique no Paraguai. Entendi. Eles querem que você invista lá. Então, teve uma época, um período aí antes da pandemia, que eu me lembro bem, o 2018, por exemplo, que o pessoal dizia assim, Comandoli, faz o seguinte, quando você for... algum empresário vem para cá, já diga para ele chegar aqui e dizer assim, foi o Comandoli que me enviou. Porque senão a gente nem atende. Por quê? Porque ele estava muito curioso, muitas pessoas indo para lá. E como é que eu faço para poder ter vantagem nisso? Então, você não vai ter vantagem. Exato. Eu quero me instalar aqui no Paraguai, quero ganhar um terreno, vocês me dão um terreno? Não, nós não damos é igual terreno. O Site Select do Brasil, que é a seleção de espaço para a empresa. Não vai ter o governo te favorecendo. É igual. Não vai ter. Então, é implantação mesmo. Não vem para cá que é ruim, não. Aqui vem para cá que vai ser bom para você. Isso, e traga dinheiro para cá também. Não venha só querer vir aqui, ganhar dinheiro e levar. Exato. Isso. Então, eles passaram por esse processo e eles foram meio que ficando um pouco mais rígidos. Mais rígidos. Então, quando eles fazem... Tanto que eu fui com uma empresa daqui até do norte de Santa Catarina e fiz uma reunião em Assunção, porque eles queriam entender um pouco mais da tributação, com contabilidade, com o jurídico, com a parte do governo, aí fazemos isso ainda, né? Toda a intermediação para poder ter a segurança para dizer assim, eu vou então encampar esse projeto e vamos montar uma unidade no Paraguai. E eles foram e fizeram essa reunião. Fizemos juntos, essa reunião. E uns 2 meses depois, eu acredito que foi um período desse, eles retornaram lá para o Paraguai, fizeram, e realmente assim, os cartões ficam todos na mesa, não tem problema de ter contato. O Almério foi com o Comandoli para o Paraguai, e aí alguém deu um cartão de visita, eu fico, não, deixa, fala comigo para eu falar com... Sim, esse medo que a gente tem aqui de bypass, que é o nome que dá isso, né? Você passado para trás, digamos assim. E lá eu vi que isso não precisa existir, porque o Paraguai é um país de amigos. Entendi. Então, pro bem ou quando pro mal. Esses empresários foram para lá, que eu nunca mais tive contato e nem quero ter, né, e tal, mas de uma empresa aqui de Santa Catarina. Eles foram para lá e fizeram uma reunião direto lá, marcaram a reunião. E aí o diretor da entidade que fez a reunião me ligou. Aí ele me ligou, eu estava aqui no Brasil, ele disse, aqueles empresários que você trouxe para cá, tal, eles estão aqui na sala de espera para uma reunião. Aí eu perguntei por você, eles disseram que você não estava e eu estou te ligando, eu posso continuar atendendo eles? Eu disse, claro, atenda, veja o que eles querem e tal, mas eles não avisaram para você que eles viriam?
cara já fica ressabiado, né? Ele Fica disse, com certo medo. não, eu não estava sabendo que eles estavam aí, mas eu também estou há esses 2 meses sem ter contato com eles, então pode ser que aconteça. Não, então tá bom, obrigado e tal. Não, deu uns 10 minutos, o diretor dessa empresa Santa Catarina me ligou também. Aí ele me ligou, disse, oh, tudo bem? Tudo bem, não, é que a gente está aqui em Assunção, a gente veio para cá e não deu para a gente conversar antes e não sei o quê, mas agora o cara não vai nos receber. E ele tinha agendado e tudo, mas não vai nos receber. Eu disse, olha, aí E aí o que eu faço? não posso te dizer nada. Fala com Até ele porque eu não vou poder dizer para ele assim, não, pode continuar atendendo. Exato. Que eu estou acompanhando, ou que eu vou avalizando, né? Então. Simplesmente ele parou de seguir com as tratativas. Isso é o que acontece rotineiramente nas nossas vidas, né? Sim, sim. A gente tá acostumado com isso aqui no Brasil, das pessoas te usam, pegam informação, conhecimento e no final acho que você é um custo desnecessário. É isso. Só que lá tem uns laços bem fortes, né? Lá os laços são muito... É o Brasil de 30 anos atrás, Exato, de 20 anos aquele atrás. negócio. Eu vou te falar, ainda tem isso em alguns estados, tá? Uhum. Quem foi que te trouxe? Isso. Sem ele você não vai acessar. Isso. Ainda tem esse respeito em alguns lugares. Tem. Eu lido com a área comercial, Sim. principalmente representantes comerciais, Uhum. por indicação. Teve um diretor de empresa que me pediu, olha, eu preciso de alguém para a área comercial, de um supervisor comercial e tal, não sei o quê. Aí eu disse para ele, esse profissional falou comigo e está no mercado, e eu conheço ele, já trabalhei com Sim. ele e tal. Ele nem entrevista ele não fez com ele. Sim, foi Aí, direto. Não, já foi direto para dentro da empresa. Referência. Porque tem a referência, eu já conheço a empresa, que já prestei serviço para eles, e eu conheço o profissional. Só juntei os dois e não tem necessidade de você ganhar nada para isso. Você Sim. só está aproximando Isso aí para mim pessoas acho que é a melhor precisam parte da nossa trabalhar. vida, a gente ter a referência de poder ajudar a vida dos Isso. outros, né? E aí tem os últimos 10, Sim. já que a gente está falando do 10, 10, 10, 10. que é o IVA, imposto de renda imposto de renda que você de falou. pessoa jurídica E agora imposto e de- agora de pessoa física. Entendi, aquela remuneração que você ganha lá. Isso. E aqui é legal também porque o que você fizer de investimentos para você, você também abate. Entendi. Então, ó, tanto vai a comprar empresa uma comprando casa. bens, imóveis e tudo mais, como também a Isso. pessoa física, quando for comprar, Isso. os 27,5 não são 27,5, seriam 10, é proporcional, né? Seria 15, 10, vai aquela crescente, 27,5. Lá você paga 10 e ainda pode usufruir de benefício. E vai ter até esse profissional lá do governo paraguaio, aí ele disse assim, mas vê se paga um pouquinho de impostos, né? Não vai Sim, ficar não. só trocando, tudo. abatendo. Mas deve ter um limite também, né? Acho que eu fiz Não, alguma tá aqui, não, coisa tá aqui. tranquilo. E aí ele disse assim, não, mas pague um pouquinho de impostos, né? Aí eu disse, não, com certeza, com esse benefício todo, o profissional, né, o empresário, ele fica realmente querendo fazer com que o país vá bem, né? Com que aquilo prospere e que continue indo bem. Então, acaba fazendo e tendo essa contrapartida também, né? Mas por mais até por querer fazer com que o país vá bem, né? Claro, assim, fazendo conta é muito bom, né? Por um certo muito lado, assim, E eu tem sei que é um uma- país novo, é um Isso. mundo novo, estrada, escola, colégio, tudo, mercado, tudo que a gente alimentação, tudo é diferente, né? Existe um avanço muito grande lá de condomínios residenciais. Aham. Da parte educacional, existem muitos colégios bilíngues, né? Tem uma região que eu visito, a gente vai muito lá, tanto para fazer reuniões com empresas, empresários que a gente leva, como para a família, né? A minha esposa, a gente vai e passa sempre lá, que é uma região muito Região hospitaleira, próspera. próspera, boa, né? Porque fica perto, né, desses centros industriais e tudo mais, né? E que tem escola, por exemplo, francesa, tem americana, então bilíngue, trilíngue, né? Porque já tem português sendo ensinado também nessas escolas, porque tem Sim. um avanço de brasileiros lá, né? Sim. Então já vai tendo um avanço para isso, e você tem até, inclusive com o calendário escolar americano. Então você tem
a folga maior é em julho, Entendi. a menor é final do ano, porque eles têm a mesma linguagem e tudo que vai sendo da parte educacional, né, que vai sendo implementado, o ano letivo deles, né, já até com base nisso, para ter mesmo essa relação e essa proporção. Está tudo muito ajustado e parecido, né? Exatamente. Você tem muitas parcerias do governo paraguaio, então a gente tem uma proximidade muito forte com tanto o governo nacional como por exemplo, do Alto Paraná, né, que seria o estado mais próximo ali da fronteira, né, com Foz do Iguaçu, que conhecemos e sempre lidamos muito bem com todas as entidades lá governamentais. Existia uma época, anos atrás também, uma prática dos caminheiros lá, né, que é a guarda rodoviária lá do Paraguai, entrou, por exemplo, um veículo com placa brasileira e tal, eles paravam, né, para a luz estar apagada, lá é lei, né, que se ande com a luz acesa mesmo de dia e tal, e aí tentando ou multar ou até extorquir, né, que existia essa cultura. E aí um dos primeiros decretos do governador, do Landi Torres, né, que hoje é o governador do Alto Paraná, assim, a gente foi na posse dele, né, e ele já assinou um termo que não se pode multar os brasileiros que estão nesse lado por qualquer situação que não seja realmente da lei. Sim. Então, não é algo que se faça, e aí teve algumas situações que foram levadas aí a consequências para esses policiais e tal, e se estabeleceu essa regra também para ninguém se sentir acuado, coagido ou de qualquer outra forma, né? Você está falando de um outro país, você está falando de uma outra língua, de uma outra cultura, e então você pensa assim, não, é porque todo mundo fala português. Realmente, ali na fronteira, em Foz do Iguaçu, você vai encontrar muitos paraguaios que falam o português, que você fica prestando atenção, porque nem sotaque eles não têm de quem fala o espanhol. Sim. Né? Mas ele vai falar o português, ele vai falar o espanhol, ele vai falar o guarani, ele fala inglês, porque existem muitos negócios acontecendo e muitas empresas, né, nessa região. Só que você entrou mais no Paraguai, aí você tem que se virar com o espanhol, você tem que aprender também, né, para poder estar lidando com isso. Então esse é outro né? ponto também, a pessoa tem que estar fluente no espanhol, né? Não, é bom que você vá melhorando o seu espanhol. Então assim, o processo... Para os jovens aí, pode ser uma oportunidade no Líder Futuro aí. Que o pessoal fala muito de inglês, fala pouco do espanhol, e o Mercosul todo é espanhol, né? Sim. Eu recebi agora um empresário paraguaio que só fala inglês. Ele ainda não fala bem o espanhol. E aí ele veio para o Brasil visitar algumas empresas, eu acompanhei ele. E ele trouxe um jovem paraguaio de 21 anos que fala espanhol, que fala inglês, que fala português fluente. Guarani. Fala Guarani, então 21 anos o menino, né? Então essa é a importância para os jovens aí que hoje estão muito preocupados com tanta coisa, e ser poliglota abre portas, né? Isso. Outra coisa você fazer e estudar aí essa língua também. Deixa eu te perguntar um negócio aqui, vou até ler aqui, porque a pesquisa é grande, Paraguai é algo interessante. A gente vê aqui que tem Lupo, Karsten, Lunelli, Altenburg, Dollar e Guararapes, são algumas empresas que já foram para lá, dessas 220 e poucas aí que estão no Paraguai. Muitas aqui são têxteis, manufatura, você tem outros segmentos. Minha pergunta é, que tipo de segmento, pela Lei Maquila, vale muito a pena estudar essa ida para lá? Quais segmentos não vale nem a pena pensar em ir, porque não é para você isso? E indo para lá, quais são os verdadeiros desafios para a empresa? A gente falou só de coisa boa. Sim. Vamos falar dos desafios. Sim. Tá? Então, esse tipo de empresa aqui, tudo já está indo para lá para ter uma unidade produtiva, digamos assim. Né? Você falou que tem uma redução aí de 15% a 30 e poucos % do custo total até chegar ao Brasil. Vamos falar uma média de 25%. 25% a média, mas aí pode ter 15%. Mas é bom falar que pode ter 15% também, porque o pessoal acha que vai ser, não deu 25% meu não, e vai achar que você está mentindo. E não é assim, porque cada estudo é um estudo, né? Isso.
E a pergunta é, os segmentos que valem a pena deveriam já estar analisando, né? Se tem a logística brasileira é muito difícil. Uma coisa que eu te pergunto também é sobre a logística. Paraguai, Brasil, ela é totalmente só terrestre. Porque não sei como é que é a parte de aerocargo, os cargueiros de aviões ali que vão estar fazendo pode ser muito caro também. Então, vamos explicar um pouco isso, porque a gente não fala disso, né? A pessoa fala, vai para lá que é bom, mas a logística no Brasil é um desafio. Sim. Tocantins sofreu muito com isso e sofre até hoje, porque dá benefício para caramba, mas para tirar de lá e descer é difícil. Então, com o Paraguai, como é que funciona a logística, quais segmentos vale, quais não vale, os desafios finais assim para a empresa? Isso, então vamos falar primeiro qual é a empresa que vale a pena se instalar no Paraguai. Eu diria assim, eu não vi nenhuma ainda que não vale a pena, até de prestação de serviço. Vale a pena se instalar? Sim. Se você fizer um bom estudo de viabilidade e ver assim, aqui eu posso trabalhar de uma maneira, por exemplo, uma prestação de serviço como tinha de telefonia. Saque, né? Um saque, que você tem a língua espanhola, então você pode oferecer serviço para outros países também da América do Sul, como tem lá, né, alguns exemplos, eu pude visitar algumas empresas já prestando esse tipo de serviço, e você consegue fazer isso a partir do Paraguai, daí com a legislação, com a tributação, com tudo de dentro do Paraguai, né? Então, até a prestação de serviço. E de indústria, principalmente aqui demanda de maquinários e de geração de energia elétrica, vale muito a pena. E de produtos que você tenha e que possa vender tanto para o Brasil como para os outros países da América do Sul, para a Europa, para a América do Norte também, porque o Paraguai ele é bem central, né? Ele está no meio aí da América do Sul. Eles chamam de coração da América do Sul, né? O Paraguai, porque ele fica bem no meio do continente. E dali ele pode, então, sim, mas esse frete aí via aviação é mesmo preço, mais barato, mais caro? Porque aqui no Brasil é bem caro. Sim, sim. Porque tem a querosene industrial, a querosene de aviação, tudo isso é muito caro. Lá como é que funciona? O custo ele não difere muito do Brasil, do nosso hoje. A facilidade é mesmo o custo de fabricação. Isso, na fabricação que você ganha. Vai ter o grande ganho, porque o resto vai meio que empatar. Porque esse é meio padrão, né? Entendi. Dentro disso, né? Pro Brasil é muito facilitado porque é tudo via terrestre. Entendi. Tem esse fluxo forte já. Isso é bem fortalecido e a facilidade, por exemplo, aqui com Santa Catarina, você embarca uma mercadoria lá, passa pela alfândega paraguaia. Hoje, né, fica tudo em fila. Quando você entra um pouco no Paraguai, você vai ver 8, 10 quilômetros de fila de caminhões. Nos portos também para embarcar e desembarcar, né? Para passar a fronteira, porque como a gente só tem a ponte da amizade funcionando, ela só passa à noite, né? Durante o dia é para turistas. Sim. E quem vai para lá e carros de passeio, né? Entendi. Então só à noite que vai ter fluxo mesmo? À noite vai ter o fluxo de caminhões, né? Entendi. Tanto para entrar como para sair. Isso é um gargalo, na verdade. É um gargalo. Por isso que a nova ponte lá deve ser gigantesca, então. É gigante e está pronto. O lado paraguaio está totalmente pronto. O lado brasileiro ainda o acesso, o anel, que não estava finalizado, mas está finalizando e esse ano está abrindo essa que aí vai passar caminhões durante todo o dia e essa é só mesmo para carga, tá? Então vai ter essa facilidade. E esse corredor americano que está sendo criado, que o Paraguai também tem uma vantagem, porque a geração de energia, sobra energia no Paraguai, no país, mas tem toda a estrutura para se desenvolver em todas as regiões. Então, vale muito a pena você ver assim, qual é a região que eu posso me instalar e que vai facilitar esse meu processo logístico. Entendi. Então, pode ser que seja lá em Pilar, por exemplo, que fica próximo do Rio, né? Paraguai, lá próximo mais para o centro lá do país, porque você vai ter acesso ao porto. Sim. Então, vai ter o porto de água doce, de rio lá, que você vai ter acesso. Não, mas é mais rodoviária e pode ser aéreo também, então pode ser mais
para o Alto Paraná, na parte que está se desenvolvendo muito industrialmente, né? Todos estão indo para lá. E as facilidades que isso vai trazendo, porque são várias empresas se instalando e vai tendo necessidade de abrir condomínios. Então, se eu tenho uma empresa, por exemplo, do ramo imobiliário, vale a pena ir para o Paraguai? Nós, ano passado, já levamos uma comitiva para lá de empresas aqui de Santa Catarina que constrói galpões e tudo mais. Parte logística mesmo, da condomínio logística. Porque tudo está crescendo. E até porque vai precisar para moradia, para essas pessoas morarem mais próximas do local que trabalham, né? Entendi. Então, essa expansão está sendo Então, a expansão lá vai ser com esse pensamento, né? De ter condomínios próximos à empresa que as pessoas trabalham. Sim. Que a gente aqui está meio congeriza disso. A gente quer ficar distante do trabalho para não chamar a gente para a empresa, né? Lá, eu estou longe, eu vou demorar para chegar aqui. Não, é o contrário lá. Outra coisa que eu ia te perguntar, você falou que para a empresa de serviço vale a pena. Nessa parte do saque, né? Por exemplo, empresa de TI, valeria a pena? Empresa que tem software? Também existe maquila para serviço. Então, vale a pena, sim. A maquiladora de serviços, até o nosso contador e o nosso jurídico lá, ele é uma das pessoas do conselho que libera quando as empresas estão realmente entrando com o processo de maquila e recebe esse benefício. E demora quanto tempo esse processo de maquila para adesão integral então, do benefício? Né? Vamos falar do processo. Certo. Você primeiro faz a sua documentação paraguaia. Então, existe o pessoa dono física da empresa que vai se instalar lá. Então, tem que ter um sócio lá. Isso. Você vai precisar de alguém de lá, porque tem que ser paraguaio. E aí o pessoal diz assim, não, eu tenho a cidadania paraguaia. Lá tem o representante, como é que a gente fala? O representante legal contratado? Sim. Tem, né? A própria empresa de contabilidade, ela vai tendo as pessoas para isso. Entendi. Isso. E você precisa de alguém, então, que seja paraguaio mesmo, né? Então, mas eu tenho cidadania. Não, eu tenho documentação paraguaia. Sim. Eu tenho uma carteira de identidade paraguaia. A partir daí, com o tempo, eu morando lá... São 5 anos, né? Alguns quesitos, né? Atendendo a alguns requisitos, aí eu posso entrar, vou pedir o meu passaporte paraguaio, para obter a cidadania. Sim. Então, você faz a documentação pessoal. Certo. Depois, a da empresa, né? Que pode ser um processo bem sequencial, né? Para você não demandar por muito tempo. Aí você vai dizer, então isso é rápido e tal. 1 ano. 1 ano. Para ter tudo isso. Por que 1 ano? Você hoje tem uma demanda muito grande. De várias então, empresas antes, querendo. Você levava 3 meses para conseguir o seu pessoal, hoje está levando 6. Então, para quem está interessado aí, o importante é correr. Porque a fila já está aumentando. E a gente está em ano de eleição. Então, tudo isso para um pouco. Foi Copa também esse ano, né? Tem Copa do Mundo. Então, aproveitem para fazer seu estudo e procurar um profissional competente, como estão falando aqui com o Comandoli. Porque a terra de amigos, não esqueça, mas também terra de inimigos. Se for com a pessoa errada, nunca mais você entra no Paraguai, tá? Isso. E a gente consegue, a partir do momento que você instala e tem a documentação da sua empresa, você começa a gerar os negócios e as negociações que são necessárias, né? Então, uma empresa, por exemplo, que demanda de maquinário, existe a lei 6090, que você pode importar um maquinário. Aqui no Brasil existem algumas particularidades. Por exemplo, ele tem que ser novo, ele não pode ser usado e tal. Lá pode ser usado, você pode... ele consome muita energia. Não tem problema, porque eles querem mesmo industrializar e querem utilizar essa energia que eles têm lá. E você também consegue importar sem pagando 0 de impostos de importação. Por quê? Porque é maquinário. É para gerar e para... ocupar a mão de obra, para gerar empregos, para trazer produto acabado e não mais economia, e você vai industrializando também o país. Então, ele é muito aberto a isso, né? Inclusive, o governador lá do Alto Paraná, nós trouxemos ele o ano passado para cá, que inclusive o seu sócio conheceu ele aqui na apresentação que ele fez aqui em Florianópolis, e ele...
no discurso dele, ele falava já em português, que ele fala português também muito bem, e aí ele disse, nós estamos de braços abertos para receber vocês que queiram investir, e a gente não quer tirar as empresas brasileiras para ir para o Paraguai. A gente quer ter essa parceria que vocês tenham um pé no Paraguai, uma unidade, um braço no Paraguai da empresa de vocês, porque nós trabalhamos sempre como unidade mesmo, né? Faz essa parceria e aí você trabalha. Então, você consegue levar o maquinário para lá sem pagar impostos justamente para poder fazer girar a economia dentro do Paraguai. E aí você vai contratar a mão de obra. Então, hoje você se instalando no Paraguai como empresa, se mais de 30% do que você gera lá é da economia paraguaia, você consegue ter a lei de maquila. Então, entendi. Aí você maquilou, você vai ter 1% de imposto sobre o que você vender de mercadoria, de produto acabado e tudo mais. E isso é uma vantagem também, porque o Brasil vai comprar do Paraguai pagando esse 1% de imposto somente. Sim, que tem que estar 100% lá. Que esse é o ponto, lembra que eu... Fabricação tem que ser tudo lá. Então até para esses sócios tem que estar lá, porque tem que ser um Paraguai, porque já está lá, porque se for algum brasileiro tentando fazer isso, a gente viu aí que a Receita já está de olho nisso. Sim, porque você da essência sobre a forma, ou seja, não precisa... Não pareça que está no Paraguai, você tem que estar realmente no Paraguai. Exatamente. Porque se contratar alguém que não vai fazer o planejamento tributário correto, você vai pagar 35%. Isso. Que é os 34% mais esse 1%. Então tem que tomar cuidado com isso também. Até eu porque ia te perguntar você outra coisa se que você está instala falando. no Paraguai, você abre conta paraguaia, tem que fazer existem tudo. alguns requisitos. Por exemplo, eu abri a conta no Paraguai no Itaú. Sim. Aí você diz, não, mas eu tenho Itaú no Brasil. Não importa. Aqui é Itaú do Paraguai. Sim. Então você tem que fazer o processo com as regras do Paraguai. Com as regras do Paraguai. Então você precisa ter eu ia te perguntar sobre banco, mas não sobre conta corrente. Você vai explicando e aproveita e já explica isso também. Eu vou abrir uma conta da minha empresa lá. Você tem que ter $6 mil de calção e 6 milhões de guaranis de calção. Entendi. Para poder ter uma conta bancária lá. Entendi. Porque eles querem que você demonstre que tem recursos para poder estar não é só estar lá, do país. É mostrar que tem o fund, né, o recurso para poder bancar a operação. Que é pouco esses $6 mil aí, né? 6 milhões de guarani, não sei quanto é que dá em dólar, é uma coisa? Não, ele é... É $1 milhão? Digamos que não vai ter uns $2 mil por aí. Tá. $3 mil é menos. É menos. Mas você vai conseguir ter mostrar, né, um lastro financeiro e um potencial para você estar dentro do país, né? O Banco Central do Paraguai, já tive a oportunidade de ter umas 3 reuniões lá com eles, e eles sempre se mostram dessa forma. Eles têm muita segurança nos processos que eles fazem. Eles têm reservas em dólar, e eles têm uma parceria muito boa, né, com os Estados Unidos também. Então, eles se orgulham dessa reserva que eles têm financeira, por ser um país, para dar essa segurança também financeira, né, e econômica para o país. Entendi. Então, eles são muito seguros no que eles fazem. E quem vai para lá, eles pedem essa segurança também, de alguém que realmente... Mas achei bem baixo esse valor, assim, eu falando como empresário, né? Mas no Brasil, você precisa ter quanto para você poder ter uma conta bancária? Só abrir. Nada. Você está abrindo agora pela internet aqui. Isso. Apesar que eles têm agora o sistema que eles te buscam, vasculham tudo. Sim, mas você consegue já ter até cartão de crédito e com limite você aprovado. pode ter a conta. Se você vai conseguir ter limite, ter outras coisas, aí você já vai sendo... Eles vão medir o teu risco, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte, existe alguma linha de crédito para essas empresas que estão indo para lá? Como é que elas são medidas nessa empresa? O cara vai trazer máquina, vai trazer matéria-prima, vai trazer uma porção de coisas. Tem algum tipo de financiamento lá ou tem que botar o recurso todo? Não, tem recursos também, tem financiamento para você. Quanto é que esses juros bancários lá, né? Inclusive internacional. Eles têm boas parcerias com bancos internacionais e que conseguem... eu sei de históricos de se conseguir aí financiamento por 3%, 4% ao ano. Quer dizer, americano, né? Americano.
Sensacional. Banco americano. Então, Mas, se você tem pessoal, projeto... não vai querer pegar dinheiro lá para trazer para cá. Não vai. funciona. Não funciona, né? Porque o Banco Central de lá não vai permitir isso. Não vai permitir. Tá. Exatamente. Quando a gente já é bom logo minar, porque o pessoal vê isso e já fala, por 3, 4%. Exato. Não funciona assim, tá? Isso. E o seu dinheiro o que você gera de recursos no Paraguai, você vai gastando lá, você vai investindo lá. O dinheiro fica lá. Hoje já tem bancos eletrônicos no Paraguai também. Sim. Até há 2, 3 anos atrás não existiam. Era como antigamente, tem que ir lá no banco fazer. Você tem que ir no banco, você tem que ter o relacionamento, você vai... Hoje já tem o banco, você consegue, tem... Pagamento todo automatizado, para a empresa não ter que ficar em toda hora pagar conta em banco como antigamente. Tá, porque muita gente não viveu isso, mas antigamente tinha que pegar a continha lá no banco, pagar com cheque, alguns até com dinheiro. Acreditem, era assim. Isso. E mais outra pergunta. Para uma empresa que vai, né? E ali o foco muito é exportador, né? Uhum. É mais exportar aquilo tudo, 100% está produzindo ali. Isso. Para uma empresa brasileira, se ela exportasse daqui e exportar de lá, que também tem muitas vantagens na exportação, né? Que é a isenção de tributos e tal. Mas se eu fosse pensar assim, de forma que eu não estudei para fazer essa pergunta toda, fazer o cálculo. Gosto de fazer o cálculo antes de perguntar, mas se eu fechei um contrato agora de exportação gigante, e para o Brasil vai ser uma dificuldade imensa. Eu já tenho um pé lá, ou alguém até que possa fazer por mim esse produto lá. Há essa possibilidade? Ou tem que ser exclusivo da empresa? Por conta e ordem que tem aqui no Brasil, que algumas empresas produzem para outras. Uhum. Lá tem esse tipo de modalidade já? Tem. Ele é bem burocrático. Sim. Você tem que comprovar que tem esse contrato que você vai atender. Isso. Aí tem que botar esse contrato lá também. Por isso que existe a banca de maquila para aprovar cada empresa que está pedindo. Agora, se eu fizer lá, vou ter que estar todo o dinheiro lá. Isso. Aí para eu nacionalizar, eu vou pagar todas as taxas aqui do Brasil. Aqui do Brasil, exatamente. Não vai mudar nada. Não vai mudar, Por isso que é bom você avaliar bem o que você quer. Eu quero ter uma empresa no Paraguai ou em outro país. Eu quero ter um negócio no Paraguai. Um negócio no Paraguai. Porque você não vai tirar o dinheiro de lá, você vai atender clientela, vai ser mais uma subsidiária sua lá para focar no teu conglomerado de negócio. Ou uma vida lá. Isso. Eu soube, né? Não cheguei a acompanhar na época, mas teve um empresário que falou, olha, teve uma época que o Uruguai, você disse que teve empresa no Uruguai, sim. né? Tinha muitas vantagens para a empresa se instalar lá. E realmente eu acompanhei algumas empresas aqui do Brasil que tinham já filiais no Uruguai e tal. E durante Tem farmacêuticas lá, né? Grandes tem, aqui, né? Tem. Grandes estão lá. Uhum. Tem vantagens também. Tem. Mas você tem que se adequar à legislação do país, né? Tem que se adequar, você tem que avaliar que mercado você vai atender, porque às vezes, por exemplo, você falou aí do Paraguai. Quem vai atender Mercosul, lá é excelente. Para não ter essa instabilidade. Por quê? A gente está falando muito do que dá instabilidade e insegurança lá. Mas aqui, por exemplo, você não tem mais segurança jurídica no país. Nós estamos vendo aí, a realidade é essa. Então, tudo que você tinha direito, você não tem mais. E aquilo que você teve direito lá atrás e ganhou, se não foi coisa julgada na última instância, não é mais teu direito. Então, bagunçou um pouco a insegurança. Então, nas inseguranças, digamos que o Paraguai tem menos contras, digamos assim. Isso. Uma linguagem, né, coloquial aqui nossa. Sim. Mas o que eu vejo que falta, e aí até para vocês consultores especialistas nisso, é um material de casos de sucesso. Mostrando como é que foi o investimento, quanto tempo durou, fazer tipo uma linha do tempo. Você esclareceu várias coisas que eu tinha dúvida. Quanto tempo demora, o dinheiro fica lá. Uma coisa cambial que é fortíssimo, pouca gente aqui no Brasil se preocupa. Vou exportar. É fazer o hedge, que é uma operação que pouca gente sabe aí, de proteger a tua variação cambial, porque tem a inflação no Paraguai, tem pouca, mas mas pode ter uma variação. E uma coisa que eu li também, e já aconteceu, que é quando você tem exportação para a Europa, por exemplo, você falou de Europa, eles começam a não querer brigas tributárias. Aconteceu com a Irlanda, Malta e Chipre, que pediram para tirar os benefícios todos para ficar igual à competição. E há esse medo do Paraguai acontecer isso também. E outra coisa também, não tem acordo de bitributação entre Paraguai e Brasil. Foi feito da parte do Brasil em 2000, mas não foi ratificado no Paraguai. Isso vai acontecer? Tem essa tendência? Você sabe de alguma coisa para falar para a gente? Hoje não, porque com essa estabilidade política que existe no Paraguai, eles se relacionam muito bem
com o Brasil, né? Independente até de governo, né? A gente vê assim, mudou o governo no Brasil, exato. mas manteve o mesmo relacionamento, o mesmo respeito, né, do Paraguai com o Brasil. Essa ratificação que não foi feita internamente, aí são questões internas lá do país, né? Mas existe, hoje eu diria assim, não se vislumbra esse tipo de possibilidade ou algo que venha de perder esses benefícios para exportação. De perder, né? Até voltando à parte logística, né? Essa rodovia que está sendo desenvolvida lá no Paraguai, porque no ano passado teve o vencimento da hidrelétrica, né? E o recurso passou a ter mais dinheiro dentro do Paraguai para poder investir em infraestrutura, né? E eles fazem muito bem esse investimento em infraestrutura. Hoje, você vai de Ciudad del Este, por exemplo, até Assunción, em uma via duplicada, muito bem feita. Você anda de carro, não tem aquelas oscilações, como a gente, às vezes, acompanha em asfaltos, né, mal feitos, né, e tal. Lá, muito bem realizada. E essa via que está sendo feita, ela atravessa o Paraguai, e a intenção deles é de ter acesso ao oceano lá pelo Chile. Então, eles têm acesso ao Oceano Atlântico pelo Brasil e com o Chile ao Pacífico. Então, você vai exportar, por exemplo, para Ásia, você vai ter um tempo a menos aí que você vai economizar, porque vai poder levar de rodoviária também. Entendi. Até existem alguns estudos de empresas que fazem hoje as exportações. Você também entende de portos, né? Pelo que a gente conversou brevemente, né? Mas que podem vir a utilizar, que vão estar ganhando aí 10, 15 dias importantes de logística no transporte. E no navio isso é um absurdo, né, de economia. É muito, muito tempo, né? Então, se o porto for eficiente, então não tiver demurragem, que é aquele pedágiozinho, porque o navio está demorando a atracar, né? Isso, exato. Vai ser bem interessante. Então, assim, tem projetos de futuro. E o que existem de projetos dentro do Paraguai, eles são bem consistentes, assim, eles alinham isso e fazem esse projeto, vão realizando na prática. Às vezes demora um pouquinho mais por causa de alguma instabilidade que deu externa, mas eles se adequam e conseguem realizar lá internamente. Entendi. Então vai ter muito investimento interno com esse aporte, né? Hoje... Então, assim, eles vão expandir, de repente vai ter a terceira, a quarta, a quinta ponte, a gente não sabe, porque eles também não são bobos. Sim. Ninguém é bobo mais nesse mundo globalizado. E se tiver conhecimento faltando, eles vão trazer alguém que saiba, geralmente é assim. Já despertou a curiosidade, já despertou o interesse. Tá bom? Deve ter muita gente que vai assistir, o amigo vai indicar, tal. A minha pergunta é, como você faz? Como você ajuda? Se o cara quer, quero contratar o Comandoli. Hoje, quanto tempo você assessora a empresa? Entendeu? Porque eu estou perguntando porque consultoria todo mundo diz que faz. Sim, sim. Ter feito é outra história. Você tem a experiência já narrada e feita, tem certificado, tem as pessoas que tu vai ver que te conhecem lá. Sim, então não é um aventureiro, senão não estaria te entrevistando. Eu sou bem sincero, da pessoa aqui no NUS tem que ter experiência prática. Você me investigou? É lógico, investigado, tem referência, porque senão é mais um podcast que está falando opção de besteira. E então, assim, para uma pessoa te contratar, a gente chama o projeto Turnkey, né? Que é o cara que começa o projeto, estuda o projeto, avalia as falhas do projeto, vai para o Paraguai, volta, fala, tem que mudar aqui, tem que mudar assado, vem cá, tem que levar alguém assim, eu te recomendo esse. Você faz todo esse processo de 1 ano junto com a empresa até ela funcionar e depois acompanha ainda. Tem vaga na sua agenda hoje? Tem vaga para você fazer, porque você também dá palestra, dá cursos, a parte comercial é forte na sua vida, que você já falou aí. Como é que está a sua vida e que tipo de empresário pode te ligar? Que tem que ter o quê para poder ser teu cliente de verdade? Porque não adianta ver uma pessoa de curioso que não tem nem sentido estar te chamando. Sim. Então, qual o público-alvo que realmente te interessa para fim de consultoria? Existe... Hoje nós estamos em processos, né? Alguns processos já de radicalização, de colocar essas pessoas e empresas dentro do Paraguai. Inclusive, essa semana teve a liberação de uma compra de uma área para se instalar uma empresa que pretendemos, até o final do ano, ter essa empresa já montada em galpões e tudo mais para poder
começar ou iniciar essa operação a partir de 2027. É um tempo que nós desenvolvemos e visitamos, então, tanto eu como meu sócio, né, o Rica, fazemos essa aproximação, vemos aquilo que é necessário e dentro do segmento dessa empresa, um estudo de viabilidade, vemos o que já existe lá no Paraguai e se é viável, e aí é um processo, é uma assessoria, uma consultoria, pode ser de 3 meses, de 4 meses de estudo dessas possibilidades. Já levamos esse empresário para o Paraguai. O que é interessante? É sentir o cheiro. É ir lá pessoalmente. E a gente diz assim, ó, já leva a família, tá? Ah, porque... entendi. Porque seria o cara que vai ter que residir lá. A gente tem uma piada interna que diz assim, o empresário que foi para lá sozinho, quando voltou, disse para a esposa assim, ó, olha, eu vou instalar uma unidade da minha empresa no Paraguai. O quê? Você está louco? Aquela muvuca, aquele... Vamos voltar a falar do centrinho de compras, né? Só conheciam o centrinho de compras do Paraguai. Leve a família, por quê? Porque nós vamos mostrar como é que é a estrutura, onde é que as pessoas vão viver, como é que essas crianças vão poder... Escolas, restaurantes, tudo. isso. Você hoje tem acesso. É falar para minha esposa, por exemplo, vamos amanhã para o Paraguai, ela está dentro do carro já, ou está dentro do avião, né? Vai na hora. Por quê? Porque conhece, sabe a estrutura que tem lá para poder atender. Então, conhece em loco e existe essa aproximação, então, tanto com a parte contábil, jurídica, com outros empresários, outras empresas que já estão lá. Existem alguns brasileiros, né, que dão essa abertura, não, pode trazer aqui, podemos conversar e tal, porque às vezes você faz isso só institucionalmente, e aí o secretário de desenvolvimento e tal. Claro que o secretário vai querer levar empresas para lá, né? Mas na prática, como é que funciona? O que realmente dá certo? O que não dá? Que dificuldade cada empresa teve? Então, por exemplo, essa empresa que eu acompanhei e ajudei a instalar lá, ela passou em 3 meses que ela tinha 30 funcionários para 300 funcionários. Em 3 meses, você trouxe muitos profissionais, nenhum praticamente com experiência, e aí você vai descobrindo algumas realidades diferentes também para você lidar na cultura. Isso tudo vai pegando a tua experiência. E aí vai pegando a experiência e encurtando o caminho. Sim. E aí, o que se pode fazer? Tem 2 modalidades, né? Ou a gente pode dar essa assessoria, essa consultoria, indicar quem são as empresas que vão fazer esse acompanhamento contábil, jurídico e de organização, e de RH, de principalmente, né? De RH, para a empresa se instalar lá, e ok. Ou não, eu quero que você continue comigo nesse processo por 1 ano e meio até a fábrica ficar instalada e tudo rodando. E autossuficiente em todos os sentidos. Isso. Então, você faz desde o projeto de viabilidade, implantação, acompanhamento e segue em frente você agora sozinho aí. Porque como nós temos esse conhecimento também de indústria, a gente acaba ajudando a ter essa possibilidade de um negócio startar lá, né? Está começando. E aí, como eu falei antes da liderança, que a liderança ela tem que ir de pessoas que já dominam o processo, né? E às vezes... Eles vão lá não para implantar, para ensinar também. Para ensinar as pessoas. Tem que Mas você tem que levar. Tem que levar pessoas que dominam o processo. Sim, o processo e o idioma. E o idioma também. Vai ser um diferencial. Vai ser um diferencial. Nesse processo. Porém, se é uma indústria que vai se instalar próximo ali da fronteira, né, em Cidade del Este, existe muita proximidade com o português. Então, eles falam portunhol. As cidades que seriam Cidade del Este... Hernandárias, Ingaguazu, exato, que é uma continuação, né? Continuação de Cidade del Este. Você vai, Cidade del Este entra na rodovia, é a mesma que vai até Assunção. É aqui como fosse São José, Palhoça. Então você tem isso, aí você tem fábricas instaladas no quilômetro 4, no quilômetro 6, aí existem lá grandes condomínios industriais, no quilômetro 8, quilômetro 10, quilômetro 12, você vai até o quilômetro 30. Você foi para a China que você falou, não foi? Fui. Deixa eu perguntar um negócio que você falou aqui. Acho que o Paraguai deve estar sendo inteligente. A China ela tem polos de negócio por tipo de bens.
Tipo, aqui tu vai pegar tudo que é de plástico está aqui, tudo que é de couro está aqui. Cantão, Exato. têxtil, O Paraguai está fazendo assim? Você falou que tem esse estudo que eles veem se é competitivo, se não é, se vale a pena para você. Já não tem muita empresa lá daquele segmento, até melhor, né, para ajudar na parte de logística e tudo mais. Como é que está sendo feito isso lá? Eles avaliam o negócio e sugerem, sim, regiões que já estão sendo propensas, né, a atuar naquele segmento. Uhum. Porém, eles não... mas eu quero me instalar perto de Assunção, lá da capital. Não tem problema. Vamos ver, então, qual é a área, qual é a região entendi. Então não tem nenhum bloqueio. Não. O que existe, né? Hoje, você vai instalar uma empresa... Nós temos empresas multinacionais que têm até sede aqui em Santa Catarina, que têm sede no Paraguai. Eles se instalaram próximos de Assunção. Por quê? Porque para os executivos deles... Chegam no aeroporto. Sim. Você vai para Assunção, hoje, nós vindo para cá, passamos por Itapema, né? Sim. E vimos aquele monte de edifícios sendo construídos e tal. Disse, olha só que loucura. Aí eu lembrei de Assunção. Que Assunção está acontecendo isso. Igualzinho. Muita necessidade imobiliária. Por quê? Porque vem o diretor e às vezes vem os líderes, gestores das empresas e vão se instalar no país. Sim. E aí existia uma necessidade, uma carência, por exemplo, de habitação. Para essas pessoas vão morar aonde? Entendi. Então, começou a ser construído agora condomínios de alto padrão, sim, então, ou seja, de médio padrão. O funcionário operacional está naqueles condomínios que são perto dos pontos de fabricação e operação. Isso. E os executivos vão ter agora uma baita de uma estrutura, estilo Itapema, balneário da vida aí, nessas torres, né? Você tem, por exemplo, o executivo mora lá em Assunção e a empresa é em Luque. Sim. Que é uma cidade, fica próxima até onde é o aeroporto. E o trânsito é tranquilo lá ainda? Não é tão tranquilo, mas eles estão também expandindo. É todo o processo que a gente conhece. E eles estão evoluindo muito rápido nisso também. Uma última pergunta que é muito importante para o brasileiro. E a segurança? A segurança, como é que é no Paraguai? Tá essa loucura. Eu sou do Rio, então eu sei como é que é o Rio, né? Como é que está o Paraguai? Os problemas que estão tendo no Paraguai hoje são dos brasileiros que estão atravessando a fronteira. São esses que estão estragando já um pouco ali a segurança. Isso, porque durante algum tempo, né, o Paraguai ele foi muito enérgico na questão da segurança. Certo. Então tem os linces, por exemplo, lá que foram criados para terminar com a parte de violência, de pequenos furtos, em lojas, por exemplo, e algumas localidades. Certo. E aí eles atuaram por alguns anos e conseguiram praticamente... Olha, hoje você não vê esse tipo de violência acontecendo dentro do Paraguai. Tanto que, quando a gente vai para o Paraguai, vamos levar os empresários brasileiros, a gente se hospeda em Cidade del Este. A gente não se hospeda em Foz do Iguaçu. Primeiro porque você tem os horários para atravessar a ponte e tal, né? Mas o principal é o quê? A segurança é muito maior em Cidade del Este hoje do que em Foz do Iguaçu. Então, eu vou a passeio, eu vou ficar lá para acompanhar uma empresa, levo minha família, levo minha esposa, nós ficamos em Cidade del Este. Então, as pessoas às vezes dizem, eu fiquei num resort em Foz do Iguaçu. Não conheço. Entendi. Eu conheço os hotéis de Cidade del Este, de Cidade del Este, de Hernandárias, né? Isso você recomenda tudo agora, Foz também? Recomendo aonde ficar. Eu quero um melhor custo-benefício, eu quero levar minha família para poder ter padrão de hotéis 5 estrelas. Entendi. Lá, muito próximo da fronteira, e você consegue fazer tudo lá dentro do Paraguai. E a segurança, para você ter ideia, a gente gosta de caminhar, correr, né? Faz... academia, a gente não pega a academia lá, a gente faz tudo na rua, no parque. Tudo já tem lá, tudo, estrutura com segurança montada. Você vai em Cidade del Este, tem o Lago da República, por exemplo, ao redor você caminha, você corre, encontra o meu contador lá que está correndo também à noite. Já faz o network completo. Já tem um network completo e existe muita segurança. E você vê policiais na rua. Algo que hoje não está mais vendo muito aqui no quando Brasil. Você vê também não vai fazer nada, só está lá. Você vê os policiais atuando, se teve algum pequeno delito, alguma coisa, estão atuando. Quando eu comecei a ir para lá, era comum ver na frente de lojas
aqueles os seguranças com escopeta, né? Hoje já está raro. Por quê? Porque já não existe mais a necessidade de cada loja ter o seu segurança. Sim. Claro que os que movimentam milhões, né? Sim. Que vai o carro forte praticamente vai todo dia lá para ficar fazendo essa parte. Aí tem o seu segurança privado, particular, né? E tudo para poder... Mas é muito tranquilo e a questão de segurança, ela funciona muito bem no Paraguai. Entendi. Então, tudo que acontece lá, ele é resolvido. Né? Tá. Pessoal, acho que a gente tirou bastante dúvida. Para mim, clareou assim, um mundo de questões, de dificuldades que eu via. Muita gente fala de oportunidade, essas coisas todas. Acho que ficou prático para vocês entenderem que precisa ter alguém que conhece muito. Não somente o conhecimento teórico, mas também a vivência prática de ir lá, saber onde andar, por onde andar, como andar. E tem mais uma pergunta que eu vou fazer agora aqui, tá, para o Comandori, que é: vai ter alguma viagem de comitiva, de incursão, de apresentar o Paraguai para as pessoas esse ano? Quais seriam as agendas? Como é que faz para se inscrever? Para você que está interessado aí, fica de olho que ele vai dar a dica aqui agora, se vai ter ou não. Quem é que faz isso também, se ele já que não vai fazer esse ano, quem é que pode fazer? E quem ele recomenda que faça, caso não seja ele? Isso. Então, nós não fazemos comitivas. Entendi. A gente trabalha específico para personalizado. O diretor, personalizado. Entendi. Claro que existem núcleos, né, de empresários que se reúnem, às vezes, por exemplo, lá em Joinville. Teve 3 empresários que nos procuraram e tal, e aí fizemos a visita com... Eram dois segmentos diferentes. Então, fomos para lá, mas direcionados dentro do objetivo que eles tinham. A gente não faz essa visita e existe hoje as câmaras de comércio Brasil-Paraguai que fazem muito bem isso. Entendi. Institucionalizado, que também são bons ou grandes profissionais, né, que dá para se fazer e fazem isso. É que a gente já vai diretamente para o objetivo. Entendi. Nós temos agora esse empresário de São Paulo, por exemplo, né, que adquiriu já o terreno, que vai construir, e nós estamos dando a parte de assessoria também, até na área comercial, de venda dos produtos que ele vai estar produzindo por lá, e tudo por quê? Porque a gente direcionou e fez esse trabalho específico acompanhando ele. Entendi. E aí você se torna algo mais pessoal também, e você vai querer garantir que esse negócio dele vá dar certo e ele também vai dar certo lá no Paraguai e com os negócios que ele vai gerar a partir daí. Então, a gente faz essas agendas, mas direcionado e sabendo assim, ó, esta empresa, o interesse é abrir isto, né, para poder fazer. Fizemos com alguns do setor imobiliário, por exemplo, mas eram todos do setor imobiliário. Entendi. E aí fizemos essa visita lá no Paraguai, específica, que segmento? Interesse em abrir condomínio industrial. Quais os condomínios que existem lá, quais as dificuldades, o que tem. Hoje, é claro, né, que as melhores oportunidades de territorial, por exemplo, né, para você adquirir, já não estão mais tão baratos como eram antes, né? Então, teve uma valorização, assim como teve uma valorização lá em Assunção, né, na parte imobiliária. Vai crescendo, vão perdendo as oportunidades que eram vastas, agora vão ficando menores, mas existem ainda várias oportunidades. Sim, e aí gostamos de fazer isso diretamente com as empresas que têm interesse de ir para lá. Nós fomos ficando um pouco como os paraguaios também, porque aí muitas pessoas só de curioso, eu queria ir para lá para conhecer e tal. Então, vai pela Câmara de Comércio, que faz essa interligação e faz esse trabalho. Atuamos mais no que é específico. Tá? Entendi, eu já conheço, personalizado. Quero entrar, vou estudar para colocar uma unidade lá. Entendi. Então, nós acompanhamos consultoria personalizadíssima, né? Isso. E te agradecer, né? Porque a gente vai bater um papo, senão vai ficar muito longo. Você que vai ouvir aí vai achar que é importante ser longo às vezes, ser um pouco mais longo. As pessoas têm pouca paciência para aprender, mas tem que ter mais paciência para aprender, ainda mais que é uma aula grátis, né? Sobre tudo aquilo que ele teria de barreira, você já clareou bastante coisa para a gente aqui. Agradecer a tua presença, o teu esforço de estar aqui com a gente. Eu sei que você está cedendo o teu tempo, que é precioso. Vocês estão vendo que ele tem muito trabalho. E
dá o seu último recado aí, mas te agradecer em nome do pessoal todo que assiste o Novos aí. Espero que os jovens se interessem pelo Paraguai, se interessem por outros países também, né? Porque aprender idiomas principalmente. Sim. E até o próximo episódio, depois do agradecimento aqui do Comandoli, que fiquem com Deus e até a próxima, tá? Termina você o episódio de hoje. Opa, que honra, hein? Que responsa também, né? Vai aí você. Então eu só vou fazer um adendo, porque as pessoas pensam assim, estão todos migrando, estão todos indo, estão todos... Não. Faça sempre com propriedade e sabendo bem qual é o seu propósito. Então, se eu tenho interesse em estar expandindo, abrindo uma unidade no Paraguai, veja isso como possibilidade de expandir o seu negócio e de atingir o seu propósito. Uma coisa não elimina a outra. Uma coisa se soma a outra e você pode crescer muito mais como empresa, né? Então, já deixando o meu recado aí, como eu trabalho com isso, né? Com essa expansão de negócios e trabalho nas empresas para se conseguir ter um desempenho cada vez melhor, a possibilidade de ir para o Paraguai também é para isso, é para esse objetivo, né? Então, fico à disposição. Seus contatos. Isso, o Rô Comandoli é o meu Instagram, que é pessoal e é profissional também, né? E deixo e fico à disposição, mando um direct lá, a gente conversa, troca algumas ideias e vê se é viável ou não, se há interesse ou não, a gente aprofunda essa conversa. Então, estamos à disposição para isso, tá? Então, pessoal, já sabe, deixou o contato, vai aparecer na telinha de vocês. Outra coisa também, deixa comentário no próprio vídeo lá no YouTube, no nosso canal, tá? Novos 360, você deixa lá o teu comentário, que eu vou mandar para ele e ele vai ter que responder, tá bom? Respondo. Então, um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Até mais.